Então, olá pessoal, meu nome é Bianca, eu sou médica hematologista, faço parte do grupo de hemostasia e trombose do Serviço de Hematologia e Terapia Celular aqui da Faculdade de Medicina da USP. E hoje eu fui convidada para falar sobre a interpretação dos exames da coagulação. Eu fiz uma abordagem, obviamente, voltada para a clínica médica e eu fiquei muito animada para falar sobre esse tema, particularmente porque foi logo após eu ter lido esse artigo, que fala sobre algumas lacunas que a gente tem no conhecimento, na formação médica em relação a temas associados à hemostasia. Então, esse trabalho, publicado numa revista que é bastante conhecida da hematologia, de quem trabalha com hemostasia, que é o Journal of Thrombosis and Hemostasis, e ele mostra um trabalho muito interessante, feito com médicos residentes de clínica médica, numa das avaliações que eles fazem da residência de uma estação realizada de um modo estruturado, foi criada uma estação de um caso de um paciente com um transtorno hemorrágico. E se viu que o desempenho dos residentes em relação a esse caso foi um pouco abaixo do esperado. E isso, para quem discute casos de interconsulta, não é uma novidade. A gente percebe que há um pouco uma dificuldade na hora de interpretar inicialmente esses exames e de abordar o paciente que sangra. Então, eu vou hoje falar um pouco sobre isso. E eu queria começar com o caso clínico, que foi o caso clínico do artigo. Qual era o caso clínico? Um homem de 65 anos chega ao pronto-socorro queixando-se de equimoses espontâneas e hematúria há 15 dias. E aí existiam todos os tópicos, né? O que era esperado que fosse perguntado na anamnese, de que forma que o médico direciona o exame físico e como que ele começaria essa investigação. Então, eu quero que vocês já mais ou menos pensem nessas perguntas e no final a gente volta para esse caso. Então, hoje eu vou fazer uma brevíssima revisão da hemostasia. Eu vou falar sobre os testes de triagem da hemostasia, que eu acho que é a parte que mais importa para o clínico, é ter uma boa compreensão dos testes de triagem, porque, afinal de contas, os testes especializados vão ficar mais no âmbito do especialista. Então, em relação a esses testes de triagem, é muito importante a gente falar sobre as variáveis pré-analíticas, sobre daí os testes em si, TP, TTPA, tempo de trombina, e como é que a gente inicia a investigação de quando um teste ou mais de um teste vem alterado. E depois eu vou pincelar brevemente coisas que o generalista precisa saber sobre os exames especializados. Então, começando a falar sobre os testes de triagem de hemostasia. São os testes utilizados como a primeira linha na avaliação de pacientes com suspeita de coagulopatia. Tá? Então, esses testes, eles surgiram neste contexto. Avaliar pacientes que você suspeita que possam ter um distúrbio hemorrágico. Então, os testes de triagem de hemostasia são quais? Para avaliar a hemostasia primária, a gente tem a contagem plaquetária, basicamente. Tempo de sangramento e PFA, como eu vou falar a seguir, eles não fazem parte do rol desses exames que são mandatórios. Relembrando a hemostasia primária, a gente está falando aqui dessa interação endotélio, plaqueta, fator de von Willebrand. Isso vai formar aquele primeiro tampão plaquetário, a primeira linha que o corpo dispõe para manejar um sangramento. E depois a gente tem a hemostasia secundária, TP, TTPA e, opcionalmente, TT ou fibrinogênio. Mas tem alguns lugares que colocam só o TP e o TTPA porque justamente a combinação desses resultados já pode levar para a próxima etapa, que vai ser o TT ou fibrinogênio. Então, aqui a gente está falando de testes que vão tentar avaliar fatores da coagulação, né, que quando essa cascata funciona maravilhosamente, é formado um coágulo de fibrina estável. Então, aqui, rapidamente, contagem plaquetária. Quando existe uma plaquetopenia e isso é novo e o paciente não tem sintoma nenhum, a gente precisa confirmar
essa plaquetopenia, porque muitas vezes a gente tem esse fenômeno que é a pseudoplaquetopenia, quando a formação desses agrupados plaquetários induzidos pelo anticoagulante do tubo de tampa roxa, o anticoagulante EDTA, que é o tubo onde se coleta a hemograma mesmo. Então, a gente precisa garantir de que não se trata de uma falsa plaquetopenia, e isso pode ser feito solicitando uma coleta de amostra com um tubo com coagulante alternativo, como um tubo de citrato, que é muito disponível. Qualquer serviço que faz hemograma, em geral, vai fazer também algum exame da coagulação e vai ter esse tubo. Então, a contagem de plaquetas em citrato é uma boa forma de a gente garantir que não se trate de uma pseudoplaquetopenia. Eu não vou falar aqui que tem algumas pseudoplaquetopenias que também aparecem no citrato, mas aqui o básico é saber, pense em solicitar esse exame novamente e confirmar em citrato. E outra coisa que pode acontecer é uma macrotrombocitopenia. A gente sabe que pacientes que têm muitas macroplaquetas, que os contadores que levam em consideração como um dos parâmetros para diferenciar o tipo de célula, o tamanho dessa célula, eles vão às vezes colocar essa plaqueta, vão contar como alguma outra coisa, ou como uma hemácia, ou até mesmo como um leucócito, caso essa plaqueta seja muito, muito grande. Então, dicas de que possa ter pseudoplaquetopenia ou mesmo os agrupados da pseudoplaquetopenia é um paciente que tem um VPM muito elevado, volume plaquetário médio muito elevado. Outra coisa que pode dar pista é quando vem uma observação no hemograma, falando, presença de plaquetas agregadas, presença de agrupados plaquetários, presença de aglutinados plaquetários. Isso tudo deve acender a luz para a pseudoplaquetopenia, repetir esse exame em citrato. Aqui nessa fotinho à direita, a gente tem uma macroplaqueta e a gente tem ali, na setinha, na ponta da seta, um corpúsculo Dowley-like em neutrófilo. Então, aqui a gente está falando de uma macroplaquetopenia hereditária, uma síndrome de May-Haglin, antigamente conhecida, né? Hoje, uma alteração associada a mutações do gene MYH9. Tempo de sangramento, tem baixa acurácia, baixa reprodutibilidade, e a gente sabe isso já faz bastante tempo. Esse é um artigo de 98 falando que realmente ele não consegue prever risco de sangramento. Como é que ele é realizado? Ele é realizado daquela forma que mostra a foto. É feita uma incisão e alguém vai lá, de tempos em tempos, encostando um papel até parar de sangrar. Então, realmente, quando a gente tem um teste, quando a gente suspeita que o paciente tem alguma alteração de hemostasia primária, esse teste vem normal, a gente, de qualquer forma, vai prosseguir a investigação. Se ele vem anormal, de qualquer forma, ele não consegue dizer qual é. Então, a gente pula ele. Da mesma forma que a gente também pode prescindir a realização do PFA-100, que é um teste melhor do que o tempo de sangramento. Ele é não invasivo, ele é automatizado, tem uma menor variabilidade do que o tempo de sangramento, mas ele também não discrimina entre as alterações específicas da hemostasia primária, não consegue prever risco hemorrágico pré-operatório e tem uma baixa sensibilidade para defeitos plaquetários leves. Então, diante de um resultado normal ou anormal, a gente vai continuar a investigação. Então, por isso que ele também não é um teste obrigatório para avaliar hemostasia primária. Então, de triagem da hemostasia primária, a gente tem basicamente plaqueta e vocês já viram quais são os cuidados que a gente tem para avaliar um paciente com plaquetopenia. Para avaliar a hemostasia secundária, a gente precisa lembrar dessas duas coisas. Primeiro, são testes in vitro e que não refletem o mecanismo da hemostasia que acontece em vivo. Esses testes foram desenhados para fazer diagnóstico de coagulopatias em pacientes com clínica hemorrágica. Foi assim que eles nasceram, eles foram desenhados para isso. E, por conta desse contexto, faz muito sentido a gente pensar na nossa boa e velha cascata da coagulação. Vou chamar Freud aqui para me ajudar a lidar com o trauma de todos vocês em relação à cascata. Mas o fato é que, nessa perspectiva, quando a gente vai tentar quer direcionar a investigação para uma deficiência de fator da coagulação, a cascata ela é muito importante, porque ela vai nos permitir dosar racionalmente, quantificar racionalmente os fatores que são suspeitos. Então, na cascata, a gente tem a divisão entre a via intrínseca, extrínseca e comum, e a gente vai ver de que forma que o TP e o TTPA vão se relacionar com essa quantificação de fatores. Está ali circulado em roxo, que tem partes específicas da coagulação na cascata também, que é necessária a presença do fosfolípide e do cálcio para essa reação acontecer.
Hoje, claro, a gente sabe que a coagulação não acontece dessa forma, e o modelo mais utilizado para falar de coagulação é o modelo celular, em que a gente entende que existe uma interação grande entre os fatores da coagulação, a hemostasia primária e superfícies celulares. Então, hoje a gente fala em iniciação da coagulação, em que eu tenho a formação de quantidades mínimas de trombina, e essa quantidade mínima de trombina já vai ser suficiente para puxar ali, separar o fator 8, divorciar o fator 8 do von Willebrand, ativar a plaqueta expressar o fator 5 e ativar esse fator 5, e essa plaqueta já pronta, junto com ali um fator 9 ativado, que vai ser ativado já pela iniciação da cascata ali via fator tecidual, a gente tem o desenrolar e um amplo feedback dos outros fatores da coagulação na superfície da plaqueta ativada. Isso vai gerar grandes quantidades de trombina que vão gerar, então, vou transformar fibrinogênio em fibrina. Então, aqui é uma outra forma, só para ilustrar melhor. Então, a gente tem uma pequena quantidade de fator 7 ativado circulando, tá ali o fator 7. Quando aparece o fator tecidual exposto na lesão vascular, a gente tem, então, essa ligação fator tecidual, fator 7 ativado, e esse complexo já vai ativar o fator 10, formando 10 ativado, que junto com o seu cofator 5 ativado já vai formar um pouco de trombina, que é o fator 2 ativado. Isso vai, então, puxar o fator 8, vai desligar do von Willebrand, vai já ativar o fator 5 e 5 ativado, e isso tudo vai para a superfície da plaqueta, e essa trombina também vai ativar a plaqueta, lembrando que a plaqueta tem receptores para trombina. Essa plaqueta ativada, então, vai ancorar uma etapa muito importante da coagulação, que ela vai ancorar o complexo tenase, doando fosfolípide para essa reação acontecer. Então, quem que doa o fosfolípide para a reação do complexo tenase, ou seja, a transformação do 10 em 10 ativado? Quem doa fosfolípide é a plaqueta ativada, juntamente com o cálcio, porque ela vai secretar cálcio. E é isso que vai permitir que a coagulação aconteça. O 10 ativado, por sua vez, junto com o seu cofator, que é o 5 ativado. Então, o 8 ativado, a participação do 8 da coagulação é seu cofator ali do complexo tenase. O fator 10 ativado com o 5 ativado forma o complexo protrombinase, que vão transformar a protrombina, fator 2, em trombina. Também aqui é essencial a participação do fosfolípide doado pela membrana da plaqueta e o cálcio secretado por essa plaqueta. Então, a gente vê que existe uma interação muito grande entre hemostasia primária e hemostasia secundária. Sem uma plaqueta que é capaz de fazer essas ações, eu não tenho uma coagulação adequada. E existem deficiências específicas na plaqueta, como a síndrome de Scott, que essa membrana não consegue virar, eu tenho um transtorno hemorrágico. Então, bonito. Trombina formada, a trombina vai transformar o fibrinogênio em fibrina, e essa fibrina, junto com o fator 13, vai formar aquela malha e vai formar um coágulo estável. E eu falei tudo isso porque vocês vão ver a importância para entender os testes de triagem. Mas antes de falar dos testes em si, eu preciso falar para vocês que todos os testes de hemostasia, eles sofrem interferências por variáveis chamadas pré-analíticas, que são todas essas coisas que acontecem até a amostra ser colocada no aparelho, que vão desde a indicação, requisição, preparo do paciente, qual tubo correto que eu vou utilizar, se eu vou fazer garrote, não pode ter garrote por muito tempo, o fluxo, o volume da amostra, se ela foi homogeneizada adequadamente, quanto tempo essa amostra ficou parada, algumas variáveis associadas com o paciente, por exemplo, se ele tem um soro lipêmico, variáveis associadas ao transporte até dentro do laboratório para aquela centrifugação inicial. Todas essas etapas, existem critérios de qualidade que foram dispostos nesse ISO de 2007, que estabelece de que forma que isso deve ser feito. Então, existem essas regras que a gente precisa seguir. Então, de variáveis pré-analíticas associadas ao paciente, a gente tem, por exemplo, situações como gestação, hiperlipidemia, hiperbilirrubinemia, policitemia e presença de crioglobulinas que podem alterar o resultado do meu exame. Eu tenho as variáveis pré-analíticas relacionadas à coleta da amostra e manuseio da amostra, que são as principais.
Erros em relação ao volume coletado. Se eu coletar um volume muito baixo de sangue, eu vou ter muito anticoagulante para aquela proporção de plasma, e isso pode dar um resultado falsamente prolongado. Se eu coletar num tubo incorreto, eu coletar no EDTA e depois passar pro citrato, também vai vir um falso prolongamento que a gente não consegue identificar o problema no laboratório. Uma amostra que ficou mais de 4 horas parada pode vir um resultado alterado. Então, mais de 70% dos erros laboratoriais associados a exames da coagulação são por variáveis pré-analíticas. Então, muitos dos resultados que vêm anormal, eles podem ser por um problema de variável pré-analítica. Então, a gente sempre recomenda que um exame alterado num paciente que não tem um quadro clínico compatível com aquele exame, ele sempre deve ser repetido em uma nova amostra. Então, especialmente quando ele é assintomático, quando o resultado veio inesperado. Clássico é aquele paciente que está internado, que foram coletando exames da coagulação várias vezes, nem sempre com uma indicação correta, e de repente ele vai fazer uma cirurgia e coleta um exame e vem prolongado o pré-operatório. Ai, meu Deus, o que vai fazer? A gente só repete o exame, muitas vezes isso é um erro laboratorial. Por variável pré-analítica, né? Bom, falando dos tempos em si. Tempo de protrombina. Surgiu em 1935, modificado nos anos 80 para avaliar o uso dos antagonistas da vitamina K, que foi a modificação do RNI. Como que é feito um TP? Eu coleto um sangue no tubo de citrato. O citrato vai quelar o cálcio da minha amostra, porque eu sei que com cálcio a minha reação começa a acontecer. Isso é centrifugado, é feito um plasma pobre em plaquetas, ou seja, eu tiro a fonte de fosfolípide da minha reação, que é a plaqueta, então eu pego um plasma sem plaqueta, e eu pego esse plasma e eu adiciono o ativador da coagulação, que no tempo de protrombina, que vai avaliar a minha via extrínseca, é o fator tecidual. Fator tecidual, eu dou fosfolípide para minha reação poder acontecer, já que eu tirei a plaqueta, incuba a 37 graus, então os exames são sempre feitos a 37 graus, adiciono cálcio e dou start no cronômetro e registro o tempo até a detecção de fibrina. Esse é o TP em segundos. Ele também é reportado em atividade, uma porcentagem, e também é reportado como o RNI, que a gente conhece para monitorar a varfarina. Então, o que o TP vai ser capaz de identificar? Ele vai ser capaz de identificar deficiências ou inibidores dos fatores da via extrínseca. Qual é a via extrínseca? Basicamente o fator 7, porque é o fator 7 que vai se ligar com o fator tecidual e já vai desencadear ali a via comum. E a via comum, então fator 10, 5, 2 fibrinogênio. Então, quando eu tenho um TP normal, eu sei que eu não tenho deficiências graves de fator da minha via extrínseca e da minha via comum. Uma coisa que é importante ressaltar é que a relação entre o TP e a deficiência de fator não é linear e há um aumento exponencial em concentrações menores de fator. Então, às vezes eu tenho um prolongamento que é pequeno quando eu tenho uma deficiência mais leve e quando essa deficiência se agrava eu já posso ter um prolongamento muito maior. Então, não existe uma correlação linear. E é muito importante lembrar que esse TP pode ser normal nas deficiências leves de fator, um fator acima de 30%, 40%, devido à sensibilidade do reagente não ser muito boa para deficiências leves. Ele não foi nem feito para pegar deficiências leves. Causas de um TP prolongado isolado. O que eu quero dizer com um TP prolongado isolado? Que é um TP prolongado e um TTP anormal. Então, sempre que a gente vai avaliar exames da coagulação de triagem, a gente tem que avaliar TP e TTPA ao mesmo tempo. TP prolongado e isolado já me fala que, se o TTPA é normal, a minha via comum é normal. Então, eu consigo dizer que o problema pode estar na via extrínseca. Então, TP prolongado e isolado, a primeira coisa que a gente vai pensar, deficiência adquirida de fator 7. O fator 7 é o fator que tem meia-vida mais curta. E ele é produzido pelo fígado. Então, e ele também é dependente da vitamina K. Então, quais são as principais causas de TP prolongado isolado? O paciente está usando varfarina, ok. Pacientes que têm uma deficiência de vitamina K incipiente, então não prolongou o TTPA ainda, só o TP, porque a meia-vida do 7 é mais curta. E insuficiência hepática incipiente, pela mesma razão. A meia-vida do 7 é mais curta. Outra razão, uso de medicamentos, principalmente os DOACs, os inibidores do fator 10 ativado, tendem a
prolongar o TP, vai mudar conforme o tipo de medicamento. Descartado isso tudo, eu penso na deficiência congênita de fator 7 e a inibidor de fator 7 é assim, muito, muito, muito raro. Eu botei aqui até a nossa figura mítica da mula sem cabeça, porque realmente eu nunca vi deficiência de 7. Tá descrito na literatura que pode acontecer, mas é muito raro, então a gente sempre vai pensar nas outras causas antes. Então, investigação e manejo inicial vai ser, frente a um resultado prolongado, eu vou repetir o exame, garantindo uma coleta adequada, eu vou fazer a história clínica, ver se não está usando medicamentos, eu vou avaliar a hepatopatia crônica, e antes disso tudo, eu vou fazer o que é fácil, que é repor vitamina K, e ver se esse TP continua prolongado. Muitas vezes, no intra-hospitalar, pacientes que estão internados, a deficiência de vitamina K é uma das principais causas de TP prolongado. E eu coloquei aqui o uso de tromboplastina recombinante, que existe uma situação, que é o fator 7 de Pádua, em que eu tenho uma dosagem, uma quantificação baixa, com o uso de tromboplastina que não é recombinante, e quando eu faço com a tromboplastina recombinante pode vir normal, e aí não ser uma deficiência hereditária. Mas isso é coisa do especialista. E aí eu vou para o TTPA. Então, como é que é feito o TTPA? Mesma coisa, tubo de citrato, quelocálcio, plasma plasma em plaqueta, tiro o fosfolípide, então, que seria utilizado na reação. E aqui, que ativador da coagulação que eu dou? Eu dou um ativador de contato. Sílica, ácido elágico, caulin, são todos ativadores daquela área obscura, daquelas letras que são os fatores de contato. E adiciono o fosfolípide, aqui um fosfolípide sem fator tecidual. E é por isso que ele é chamado de tromboplastina parcial. Parcial porque não tem fator tecidual. Tromboplastina completa seria a tromboplastina que a gente usa no TP. Eu incubo a 37 graus, coloco o cálcio, dou start no cronômetro, vejo até detectar fibrina. Esse é o TTPA em segundos. E ele também é reportado como uma relação do tempo do paciente sobre o controle do dia, que já me permite avaliar em relação àquele kit, como que está o exame do paciente. Então, se tiver relação, é sempre o que a gente prefere que seja reportado e passado. E como uma curiosidade, esse teste surgiu em 1953 para poder avaliar pacientes com hemofilia. Então, é assim que esse exame surgiu. Ele vai ser capaz de avaliar deficiências ou inibidores dos fatores da via intrínseca, então os fatores de contato, pré-calicreína, cininogênio de alto peso molecular, fator 8, 9, 11 e 12, e da via comum, 10, 5, 2 e 1 fibrinogênio. A relação entre o TTPA e a deficiência de fator também não é linear e há um aumento exponencial em concentrações menores de fator. E ele só vai vir prolongado na deficiência isolada de fator quando esse fator estiver abaixo de 20 a 40%. Tá? Então, o TTPA pode ser normal no paciente que tem 30% de fator 8, dependendo da sua sensibilidade. Por isso que um TTPA normal não quer dizer que esse paciente não vai sangrar, por exemplo, num procedimento cirúrgico. Esses exames não servem para avaliar risco cirúrgico. O TTPA é mais sensível que o TP para o anticoagulante lúpico, porque ele tem uma menor concentração de fosfolípide. E vocês vão entender isso melhor quando eu falar um pouquinho mais sobre o teste pesquisa de anticoagulante lúpico. O TTPA também é geralmente normal na doença de von Willebrand. Ele só vai vir baixo quando o fator 8 for baixo na doença de von Willebrand. Então, o que vai me informar é o fator 8. Se o fator 8 for muito baixo, o TTPA vem prolongado na doença de von Willebrand. Quando eu tenho TP e TTPA prolongados, aí sim eu vou pensar num problema de via comum, tá? Mas quando eu tenho um TTPA prolongado e um TP normal, eu já sei que a minha via comum é normal, porque o TP também vê a via comum. E é por isso que a gente consegue isolar, quando a gente vai pedir dosagens de fator, a gente consegue isolar ali para cima. E nunca é demais lembrar que a hemostasia é um processo dinâmico e evolutivo e que ela não está completamente madura nas crianças. Então, os valores de referência devem ser ajustados para por idade, né? O neonato, a hemostasia, ela é muito diferente do adulto e a normalização ocorre até
os 16 anos. Aqui tem uma tabelinha dos fatores que podem ainda estar reduzidos nos adolescentes. Então, essa informação é muito importante porque é muito comum a gente ver TTPA prolongado em criança ou adolescente que vai fazer cirurgia, por exemplo, que às vezes não precisaria nem ter sido solicitado. E uma das razões é isso, é porque faz parte da hemostasia do desenvolvimento e, na verdade, a gente deveria utilizar valores de referência adequados para a idade. Como é que a gente começa a avaliar um TTPA prolongado isolado? Bom, depende do cenário do paciente. Por exemplo, se o paciente está internado, eu vou olhar com cuidado se ele não está recebendo uma heparina não fracionada em dose terapêutica ou mesmo em dose profilática, dependendo do tempo, do timing da coleta. Então, eu vou descartar que não seja o uso de uma dessas medicações quando o paciente está internado. Quando ele está em casa, é menos provável que esteja usando uma heparina não fracionada, mas ele pode estar usando o DOAC. E alguns DOACs vão ter o potencial, sim, de prolongar o TTPA. Eu penso que esse paciente pode ter um inibidor inespecífico da coagulação, como, por exemplo, o anticorpo antifosfolípide, que vai ter essa capacidade de prolongar o TTPA quando realizado com alguns reagentes, não é uma regra, ou seja, eu posso ter antifosfolípide e ter um TTPA normal, mas alguns TTPAs, alguns kits, alguns reagentes são mais sensíveis do que outros à presença do anticoagulante lúpico. Então, aqui eu posso ter um inibidor inespecífico, especialmente se esse paciente não tem queixa hemorrágica, ou até mesmo tem um quadro de trombose. Eu vou pensar também na deficiência congênita de fatores da via intrínseca. Algumas deficiências estão associadas a um risco hemorrágico, como as deficiências de 8, 9 e 11. Outras sem risco hemorrágico, como fatores de contato, pré-calicreína, cininogênio de alto peso molecular e fator 12. E eu ainda tenho a possibilidade de um inibidor específico de fator da coagulação. O mais comum deles é o inibidor de fator 8. Aqui a gente está falando daquela condição chamada hemofilia adquirida, hemofilia A adquirida, ou deficiência adquirida de fator da coagulação pela presença de um inibidor. Aqui a coisa ficou um pouco mais complicada, porque eu tenho várias possibilidades e a conduta entre elas vai ser muito diferente. E eu já vou voltar em como que a gente investiga esse TTPA prolongado. O tempo de trombina, ele vai avaliar basicamente o fibrinogênio, ele vai avaliar, então, a via final comum, não é toda a via comum da coagulação, ele só vai avaliar a conversão ali do fibrinogênio em fibrina. Ele é muito sensível à contaminação com heparina, então, quando a gente vê um paciente que tem um TTPA prolongado, por exemplo, e um TT estourado, a gente já pensa, puxa, deve ser contaminação com heparina, deve ser, portanto, variável pré-analítica, vamos solicitar uma nova amostra, uma coleta por punção, não coletar de catéter, etc. Esse é o paciente que está usando heparina. E ele também é muito sensível para a presença de dabigatrana, não necessariamente numa dose terapêutica, ele é mais um teste qualitativo, presença-ausência. E ele pode também vir aumentado num paciente que está em CIVD, um paciente que tem uma paraproteinemia, ou proteína amiloide, isso tudo pode alterar o tempo de trombina, tá? Os DOACs na rotina de coagulação, então, só para manter em mente que o dabigatran, ele vai ter um efeito maior no tempo de trombina, ele vai vir prolongado, mesmo quando não está em faixa terapêutica. Ele pode prolongar o TTPA mais, então, quando ele está numa concentração maior, e TP mais raramente. A rivaroxabana, o que se sabe, ela tem o potencial de prolongar o TP, dependendo da sensibilidade, vai ter o grau de prolongamento, ou seja, eu não posso inferir nenhuma informação se ele está mais ou menos alterado, se ele está... eu não posso fazer nenhuma inferência em relação ao nível sérico da medicação. E ele também tem uma boa correlação com a atividade anti-10A calibrada para a rivaroxabana, que é um dos exames disponíveis para fazer a avaliação de nível sérico de rivaroxabana. A pixabana, semelhante ao rivaroxaban, mas aqui a gente tem uma correlação pior com TP e TTPA, que muitas vezes vem normal. E a doxabana também uma preferência pelo tempo de protrombina, e todos os inibidores do fator 10 ativado poderiam ser quantificados pela atividade anti-10A,
calibradas para o medicamento. Então, voltando àquele TTPA prolongado. A gente passou pelos todos os testes de triagem, a gente já falou de que forma que os DOACs interferem na coagulação, e agora a gente vai ver o que eu faço com o TTPA prolongado. O meu paciente chegou, ele está sangrando, e vocês pediram a investigação da coagulação, e veio um TP normal, e veio um TTPA prolongado. O que eu faço agora? A primeira coisa é a gente diferenciar se isso se trata de uma deficiência de fator, ou se isso corresponde à presença de um inibidor. Essa diferenciação é muito importante, e a gente vai fazer isso através do teste da mistura. Ou seja, eu vou pegar plasma do paciente em uma igual proporção, eu vou misturar com plasma normal, 1 para 1. E vou fazer o TP ou o TTPA da mistura. Porque o teste da mistura pode ser feito tanto para o TP quanto para o TTPA. Ele vai fazer mais sentido no TTPA, porque a enorme, esmagadora maioria dos TPs prolongados serão por deficiência de fator, seja ela adquirida ou hereditária. Então, aqui, geralmente, a gente usa o TP para finalidade diagnóstica, mais até para o TTPA, mas também pode ser feito para o TP. Lembrando, sensibilidade do reagente para deficiência isolada de fator é quando esse fator está abaixo de 30%. Tá? Então, quando eu faço essa mistura de 1 para 1, digamos que o meu paciente tenha 0% de fator 8 da coagulação. Eu misturo com plasma normal, que tem 100% de fator 8 da coagulação. Qual vai ser o fator 8 da minha mistura final? 50%. Como que vai vir o meu TTPA? Normal. Por quê? Porque o meu reagente só vai mostrar o prolongamento do TTPA quando essa deficiência isolada do fator quando esse fator estiver abaixo de 30%. Então, quando o tempo corrige, eu estou falando de uma deficiência de fator. Estava faltando algo que corrigiu quando eu dei plasma normal. Quando ele não corrige, é sugestivo da presença de um inibidor. Ou seja, tem algo na amostra do meu paciente que está inibindo, inclusive, o plasma normal que eu dei. O critério de correção, ele é estabelecido localmente. Existem várias formas de se fazer isso e você vai, então, ter que se remeter ao laboratório que fez o exame para entender melhor o que eles estão usando de cálculo. Aqui no HC, o laboratório de hemostasia tem utilizado o índice de anticoagulante circulante, que é o índice de Rosner. Então, vamos lá. Investigando esse paciente. TTPA prolongado, TP normal. Opa, pode ser que seja um problema da via intrínseca, pode ser que seja um inibidor. Faço a mistura. Não corrigiu? Inibidor. Pode ser um inibidor inespecífico, o principal deles o lúpico. Pode ser um inibidor específico, o principal deles o inibidor específico de 8. Ou deficiência de múltiplos fatores. E na mistura que corrige, sugere deficiência de fator isolado, pensaria já em dosar os fatores 8, 9, 11 ou 12. Tudo isso dependendo do quadro clínico. Anticoagulante lúpico, o paciente não está sangrando. Inibidor, geralmente o paciente está sangrando, apesar de 10% deles não apresentar sangramento quando é feito o diagnóstico. E todos esses testes de mistura deveriam ser levados à mistura incubada, 2 horas a 37 graus. Por quê? Porque os anticorpos que são inibidores do fator 8, os inibidores específicos de fator 8, eles podem ter um comportamento muito sugestivo da sua presença, que é tempo e temperatura dependente. Ou seja, eles podem corrigir na mistura inicial em temperatura ambiente e eles podem se revelar na mistura incubada 2 horas a 37 graus. Então, é um TTPA mistura que corrige e que volta a largar depois de 2 horas. Isso é muito sugestivo de inibidor de 8. Então, isso pode ser... Como que vocês vão pedir esse exame? Vocês vão pedir um teste da mistura imediata e uma mistura incubada a 2 horas a 37 graus. Ou vocês vão fazer a pesquisa de inibidor ou triagem de inibidor de fator da coagulação. E daí o laboratório já vai entender que ele precisa fazer essa mistura incubada 2 horas. Bom, digamos que eu suspeite de um anticoagulante lúpico. Eu estou vendo esse paciente, ele tem um TTPA prolongado, ele nunca teve sangramento e eu preciso descartar de que não se trata de um lúpico. Então, eu vou pedir a pesquisa de anticoagulante lúpico. Como que é feita a pesquisa de anticoagulante lúpico? Ele é feito de acordo com as últimas recomendações, recomenda-se que ele seja feito em 3 etapas, triagem, mistura e confirmatório. E o que esses testes vão mostrar?
Na triagem, é recomendado que seja feita com pelo menos 2 métodos, sendo o DRVVT um deles. Então, geralmente, a gente faz um DRVVT mais um teste baseado que tenha como ativadora sílica, geralmente um TTPA. E a triagem, eu uso um teste com baixa concentração de fosfolípide. Por quê? Porque o que vai acontecer? Eu vou ter aqui o plasma do paciente que tem os anticorpos. Coloco aqui é um exemplo de um DRVVT. Coloco aqui o ativador da coagulação, que vai ser o DRVVT. E eu tenho uma baixa concentração de fosfolípide. Quando eu tenho uma baixa concentração de fosfolípide, o meu anticorpo vai inibir o fosfolípide que eu vou dar para a minha reação. Então, ele tem essa capacidade de neutralizar fosfolípides comerciais. Isso está acontecendo em vivo? Não, porque em vivo quem está doando fosfolípide é a superfície da plaqueta. E ele, em vivo, esse anticorpo, o que ele está fazendo? Ele está ativando a minha plaqueta, inclusive. Ele está expondo proteínas e fosfolípides que não deveriam estar expressos. Então, com baixa concentração de fosfolípide, o meu anticorpo antifosfolípide que está ali pronto para pega todo o fosfolípide que eu dei para a reação e a minha reação não consegue acontecer, porque para coagular precisa ter fosfolípide ativo. Então, triagem, baixa concentração de fosfolípide, na presença do lúpico, a minha triagem vem prolongada. Aí eu faço um teste da mistura. Eu coloco plasma normal. Plasma normal não vai mudar nada, porque o meu anticorpo vai continuar lá. Então, a mistura não corrige, define que existe a presença de inibidor. E aí eu faço a terceira etapa do lúpico, que é o confirmatório, em que eu dou uma alta concentração de fosfolípide. Eu dou uma alta carga de fosfolípide. E com uma alta carga de fosfolípide, o meu tempo encurta. É a etapa confirmatória que define o comportamento fosfolípide dependente deste inibidor. Ele encurta quando eu dou muito fosfolípide. Se ele não encurtasse quando eu dou uma alta carga de fosfolípide, estou aqui diante de um outro tipo de inibidor que não um anticorpo antifosfolípide, que não um anticoagulante lúpico, tá? A presença do lúpico não aumenta o risco de sangramento, ele pode estar presente em situações de infecção, inflamação, e é por isso que a gente não coleta ele em fase aguda. Então, só para saberem a repercussão clínica desse teste. TTPA prolongado no cenário ambulatorial, na maior parte das vezes, trata-se, portanto, de um anticoagulante lúpico. A gente vai ver isso mais ou menos, dependendo da sensibilidade do TTPA, da minha instituição de saúde. Tem TTPAs que são mais sensíveis, e aí eu vou acabar fazendo mais esse diagnóstico. E tem TTPAs que inclusive, propositalmente, são pouco sensíveis ao lúpico, porque não me interessa saber se esse paciente tem lúpico ou não. Eu vou usar o TTPA para outra finalidade. Então, geralmente, o hospital geral é interessante que tenha um reagente pouco sensível para o anticoagulante lúpico. Ambulatorialmente, em torno de 22% fica como uma causa indefinida de TTPA prolongado. Isso é muita coisa. E o que se leva, o tempo que se gasta e o recurso que se gasta para chegar a uma conclusão é muito alto. Então, esse foi um trabalho, inclusive, brasileiro, um trabalho da Unicamp, que viu que o número médio de testes por paciente para a gente investigar um TTPA prolongado ambulatorial foi de 16, quase 17 testes por paciente. E a maioria deles, então, aqui se tratou de anticoagulante lúpico. Então, a gente precisa pensar muito bem antes de solicitar exames. A gente precisa entender por que a gente está solicitando, qual que vai ser o papel desse exame, qual que é a importância desse exame, né? E aqui, esse de 22%, a maioria foram crianças que não tinham clínica hemorrágica. E, às vezes, até vai cair naquela questão da hemostasia do desenvolvimento. Voltando para o nosso caso clínico, esse homem de 65 anos que chegou no pronto-socorro com equimose e hematúria há 15 dias, o que eu preciso perguntar na história? Eu preciso perguntar sobre os sintomas que ele está tendo. Sintomas de infecção urinária, por exemplo, avaliar melhor essas equimoses, o surgimento, se tem trauma, se não tem trauma. História pessoal de sangramentos espontâneos é muito importante. História pessoal de sangramentos após desafios hemostáticos, que aqui só 38% dos residentes perguntaram, né? Ou seja, é uma parte que a gente vê na prática, né? Sempre é esquecida. Se ele já tirou algum dente, se ele já fez alguma cirurgia, se sangrou, etc. Então, aqui foi um momento um pouco
um pouco desesperador dessa história, mas tenho certeza que depois de hoje todo mundo vai lembrar. História familiar de sangramento para tentar já detectar se a suspeita é de uma doença hereditária. Medicamentos em uso. Às vezes ele está usando aspirina, está usando algum anticoagulante, e a gente vai precisar, então, suspender diante do sangramento. Fazer o exame físico, ênfase em sinais vitais, cavidade oral, avaliação da pele, músculo esquelético, buscando hematomas e hemartroses, já que esse paciente tem uma doença hemorrágica que a gente ainda não identificou qual é. E fazer a investigação laboratorial. Nesse paciente especificamente, ele tinha um TP normal e um TTPA prolongado, com uma relação de 1,43. E é comum eu ouvir no ambulatório, mas ele está pouco prolongado, será que eu valorizo? Se é um paciente que tem queixa hemorrágica, sim, a gente vai valorizar. Por quê? Ele só vai prolongar quando a deficiência isolada de fator é uma deficiência, um fator abaixo de 30%, mais ou menos. E 2, porque não existe essa correlação linear muito, muito clara em relação ao nível do fator e ao nível do prolongamento. Então, todo prolongamento num paciente com sangramento a gente vai investigar. E a gente vai investigar como? Com o teste da mistura, a interpretação do teste da mistura. No caso desse paciente, ele fez um teste da mistura e a mistura não corrigiu e ele tem sintomas hemorrágicos, então eu vou pensar numa hemofilia adquirida. Eu vou dosar o fator 8 e eu vou pesquisar inibidor do fator 8 e eu vou pesquisar também, fazer a pesquisa de von Willebrand. Ali o item 6, e aqui eu estou dando a resposta do caso clínico, quem elaborou a questão, o que queria que fosse dito pelo clínico que via esse paciente no pronto-socorro. Lembrando que esses pacientes que têm hemofilia adquirida, eles vão chegar primeiramente para qualquer outro médico, menos pro hemato, porque muitas vezes, em 90% dos casos, eles vão ter um fenômeno hemorrágico de início recente. Então, aqui, o fator 8... Inibidor de fator 8, então, que é uma pesquisa específica. A pesquisa de inibidor de fator 8, ela é feita com aquela incubação e ela é quantificada por um teste especializado, que dá o resultado em unidades Bethesda, de quanto de inibidor que está presente. Que eu nem falei aqui, porque realmente é uma coisa super específica e que poucos laboratórios fazem. Então, aqui, o que esse paciente tem? Sangramento cutâneo mucoso, um transtorno adquirido, porque ele não tinha nada antes, TTPA prolongado e TP normal. Diagnóstico, a principal suspeita é hemofilia adquirida. Diagnóstico diferencial de TTPA prolongado, são as situações que a gente já comentou. E aqui, em relação à conduta, o que era esperado que fosse feito com esse paciente que chegou com uma queixa hemorrágica nova, que tem um TTPA prolongado, que tem um 8 baixo. O que eu preciso fazer com ele? Posso mandar para casa? Não posso mandar para casa. Hemofilia A adquirida tem um alto potencial de evoluir para sangramento grave. E esse paciente deve ser avaliado pela especialidade e ser monitorado, pelo menos por um período intra-hospitalar, quando ele chega. Então, manter o paciente sob observação e monitoramento, estabelecer acesso venoso, já manda uma amostra para o banco de sangue e começa a seriar hemograma para avaliar a queda de HB. Esse paciente está chegando agora, ele tinha hematúria, então eu sou obrigada a ver como é que está o HB dele agora, descontinuar antiagregantes ou anticoagulantes em uso e pedir interconsulta da hematologia, porque este paciente tem uma doença eminentemente hematológica. Então, a hematologia deve ser acionada para ver esse caso. Então, como conclusão do artigo, a porcentagem dos pacientes, dos residentes que fizeram as etapas da conduta. Então, menos de 50% dos residentes solicitou avaliação de hematologia para um paciente que tinha um diagnóstico hematológico de uma doença adquirida, rara, mas potencialmente muito grave. Então, a conclusão do estudo é que existe essa lacuna e que quando os hematologistas tentam preencher essa lacuna, eles fazem cursos direcionados para hematologistas e não fazem projetos, não elaboram estratégias que envolva o clínico ou a pessoa que vai estar no pronto-socorro. E essa é uma barreira que a gente precisa transpor. E eu acho que essa aula já vai indo nessa direção.
que é saber interpretar e valorizar os exames, valorizar ou não, né, esses exames, sempre repetindo e confirmando se eles realmente são prolongados. Estou aqui para finalizar, porque eu já, dado o avançado da hora, o que o generalista precisa saber sobre investigação de von Willebrand? São muitos os testes que a gente utiliza para avaliar uma suspeita de von Willebrand, e esses testes têm muitas limitações. Quais são as principais? Gestação, estrógeno, aumenta von Willebrand. Eu não consigo fazer diagnóstico acurado de doença de von Willebrand nesses períodos. Então, se a paciente está usando estrógeno, está usando pílula combinada, isso pode mascarar o diagnóstico do von Willebrand. Pacientes inflamados, pacientes com infecção, von Willebrand é um reagente de fase aguda. Ele pode vir elevado nesse momento. E fora dessa crise, pode ser que o paciente tenha um fator baixo mesmo e ele tenha diagnóstico de von Willebrand. Então, muito cuidado. Também com a qualidade do laboratório, alguns testes são de difícil padronização, como a atividade pelo cofator ristocetina e o tipo de teste que vai ser utilizado. Então, aqui, a principal mensagem é: temos que cuidar das variáveis pré-analíticas antes de solicitar a pesquisa de von Willebrand, porque pode ser que você descarte um diagnóstico e que o paciente, na verdade, tenha. Agregação plaquetária. Geralmente, o método utilizado é a agregometria por transmissão de luz. Existem outras formas de se fazer, por eletrodo e tal, mas essa é a mais comum nos laboratórios. A gente vai avaliar a capacidade da plaqueta de agregar diante da exposição de várias agonistas, e que vai dar esses gráficos. E é um exame especializado, de difícil interpretação, porque é um teste também muito sensível, mas muito sensível a variáveis pré-analíticas. A coleta deve ser feita sem garrote, sem trauma. O paciente não pode estar estressado, não pode já ter brigado ali com a recepção, com o agonista, sei lá. A amostra deve ser sem hemólise. E as medicações que interferem com a plaqueta devem ser suspensas 7 a 10 dias antes, quando possível. Quando não for possível, isso tem que ficar muito claro no laudo. E uma das medicações que interfere com a agregação é sulfato ferroso. Então, a gente precisa saber muito bem como foi feito esse exame e se o paciente, de fato, suspendeu as medicações. E outra recomendação internacional é que a coleta seja feita no local onde vai ser feito o exame. Essa é uma coisa muito importante. A amostra que viaja de moto não tem garantia de que não sofreu interferência no trajeto. E outra coisa, qualquer resultado alterado, isso está presente em todos os guidelines mesmo, deve ser confirmado em um novo teste coletado em outro dia. A gente não bate o martelo, não firma diagnóstico de uma possível doença da plaqueta, uma disfunção plaquetária, somente com uma agregação. A gente precisa ter pelo menos 2 mostrando essa mesma alteração. Por último, os testes viscoelásticos. O que o generalista precisa saber? Que eles surgiram lá atrás, em 1943, num cenário pós-trauma. Eles são utilizados, então, para guiar transfusão no intraoperatório. Eles são úteis para um paciente que está sangrando. Então, ele é um teste global da hemostasia, que vai poder ver a qualidade desse coágulo, tal. Mas eles foram avaliados no paciente que está sangrando. Eles não têm capacidade para discriminar risco hemorrágico perioperatório. Isso tem estudo que mostra. No máximo, eles têm um bom valor preditivo negativo, mas mesmo assim, não deve ser solicitado para avaliar competência hemostática fora de um período de sangramento. Tá? Esse é o formatinho de um dos testes viscoelásticos. Rotem e TEG vão dar mais ou menos essa mesma curva, e isso vai ter, então, a sua utilidade no paciente que tem sangramento agudo. E é isso, gente. Então, já foram 49 minutos de aula. Muito obrigada. Eu estou à disposição depois, se tiver alguma sessão de perguntas e respostas, para a gente poder aprofundar um pouco mais essa discussão. Obrigada.